Se a gente se importasse mais com as mentiras que os políticos nos contam, talvez consigamos tratar com mais leveza as verdades que os jogadores escondem. Posso entrar? Prometo que eu vou falar com respeito, mas tem palavrão. Se você deixar, eu começo. A FIFA quer impedir jogadores de taparem a boca dentro de campo. E muita gente acha que isso vai resolver o problema no futebol. Eu acho que pode criar outros bem maiores. Porque quando o jogador tapa a boca, às vezes ele não está escondendo algo público. Às vezes ele está se protegendo do público. Então, fica aqui comigo, porque hoje o papo é contigo, futebol. Hoje o papo é contigo, FIFA. Essa nova regra da FIFA sobre tapar a boca está sendo muito bem construída, mas existem algumas outras que também precisam entrar em vigor, e talvez o mais rápido possível. Não só para melhorar o entretenimento em si, mas também por respeito a nós torcedores. Recentemente, no caso envolvendo Vinícius Júnior e Prestiani, a FIFA se deparou com uma situação meio complexa de lidar. Quando o Prestiani tomou a atitude de xingar tapando a boca com a camisa, ele foi meio que gênio. Ele criou um mecanismo novo. Um mecanismo que, se explorado por pessoas ruins, pode causar problemas gigantescos no futuro. Quando a FIFA percebeu a dimensão que isso poderia atingir, seu primeiro movimento foi começar a desenhar uma nova regra. Uma regra pensada para combater esse tipo de situação desde a origem. E por que isso é complexo? Porque para nós que estamos aqui do lado de fora, é muito fácil dizer: é só proibir colocar a mão na boca e pronto. Mas você já parou para pensar no impacto real disso dentro de campo? Pode parecer simples, mas não é. Quando o jogador tapa a boca, muitas vezes ele está falando coisas que nós dizemos não estar preparados para ouvir. Mas a verdade é que são coisas que sempre existiram no futebol, coisas que a gente já sabe que acontece. E quando o jogador tapa a boca, muitas vezes ele está só tentando se proteger de algo que, dentro do futebol, é absolutamente comum. Se alguma dessas coisas se tornassem públicas, talvez o futebol fosse até mais leve e mais divertido, porque quem conhece boleiro sabe, os caras falam mesmo, e muitas vezes falam coisas que fazem parte do jogo. E conhecendo os boleiros como eu imagino conhecer, seria um sucesso absoluto. Mas para que isso aconteça, talvez precisemos abrir mão de uma utopia de mundo perfeito e aceitar pessoas serem diferentes, ou até mesmo aceitarmos um erro como um erro não como julgamento definitivo de profissionalismo ou caráter. Se a gente se importasse mais com as mentiras que os políticos nos contam, talvez consigamos tratar com mais leveza as verdades que os jogadores escondem. Porém, quando isso chega a um grande público, a narrativa muda. Coisas que são comuns dentro do campo passam a ser tratadas como escândalo. E aí nasce um problema, porque o jogador começa a precisar de um espaço de segurança, um espaço onde ele possa falar, sem ser julgado por milhões de pessoas que não estavam ali. Eu vou dar um exemplo simples. Você está jogando bola com seus amigos, um deles está jogando de lateral e começa a subir demais. Ele te deixa sem cobertura e o seu time começa a correr o risco real de levar um gol. O que você faz? Você xinga ele. Porra, fulano, quer me fuder, me beija. Isso acontece em qualquer pelada. Só que no futebol profissional, com milhões de pessoas assistindo, essa mesma frase pode virar manchete. E aquilo que era só o calor do jogo vira julgamento de caráter. Então, talvez exista algo que a gente precise aceitar. O jogador precisa desse momento entre eles. Esse pequeno espaço de desabafo, sabe? Pequeno espaço de proteção. Se a gente tira isso deles, talvez o impacto seja maior do que imaginamos. Então, nesse ponto, parabéns para quem pensou nessa regra com cuidado, porque o jogador precisa sim ter o seu momento de desabafo, mas ao mesmo tempo, também precisamos impedir que casos como os do Prestiani voltem a acontecer. Porém, se o objetivo dessas regras é proteger pessoas, talvez exista uma pergunta ainda maior: quem mais o futebol deveria proteger? Porque o futebol é entretenimento. Mas se ele é entretenimento, ele também é feito para nós, torcedores. Hoje o torcedor paga por 90 minutos de futebol, mas em muitos jogos ele recebe 30 minutos de bola rolando. Já não está tarde demais para a gente ainda estar discutindo isso? Eu, como torcedor, quando assisto um jogo cheio de faltas, um jogo onde um time faz cera desde o primeiro minuto, aquilo me cansa. Quando é jogo do meu time, eu continuo assistindo.
Mas quando são outros jogos, eu pego o celular. E isso me fez pensar em uma coisa. Talvez o futebol esteja começando a disputar a atenção. Talvez ele esteja competindo com outras formas de entretenimento, que entregam estímulos muito mais rápidos. E aqui entra outra discussão importante. A nova regra do impedimento, por exemplo, ela tenta valorizar o momento mais importante do futebol, o gol. Mais gols validados, mais emoção. Eu não quero que o futebol vire um basquete com placares de 94 a 99, mas entre termos mais jogos de 7 a 7 do que de 0 a 0, talvez exista um equilíbrio inteligente a ser buscado. E é por isso que o cronômetro parado precisa entrar nessa discussão. Não como uma simples ideia, mas como necessidade real do futebol moderno. O futebol está tentando proteger os jogadores, e isso é importante, mas também precisa começar a proteger quem paga para assistir. Porque no fim das contas, o futebol é feito por pessoas. Jogadores são pessoas, mas o torcedor também é. E o torcedor não liga a televisão para ver 30 minutos de bola rolando em um jogo de 90. Ele liga para ver futebol. Talvez essa regra de tapar a boca seja só o começo, porque se o futebol quiser continuar sendo o maior espetáculo do mundo, ele vai precisar aprender uma coisa: proteger as pessoas dentro de campo, sem esquecer de respeitar quem está fora dele. Se você gostou desse tipo de reflexão, considere continuar acompanhando o canal, porque o futebol muda, as pessoas mudam. E quando o futebol esquece disso, alguém precisa lembrar. Um abraço e um beijo no seu coração.